alguma dica para dar para a galera? Tem sim. Não. Hola, bienvenido a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailide e hoje vamos falar uma coisa muito importante, galera, com uma pessoa muito especial, Guilherme. Ele é professor de inglês, espanhol e italiano. Bienvenido, Guilherme, ¿cómo estás? Gracias, Aide. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo vas? Qué chévere, todo bien por aqui, bajo controle. Oh, não se esqueça de deixar aqui seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos. Agora, Guilherme, me conta um pouquinho sobre o que você acha sobre ou não é difícil esse aprendizado de línguas. Olha, eu acho que ele não é difícil no sentido de ser complicado demais de se fazer, tá? Eu acho que a gente pode usar uma comparação com, por exemplo, cozinhar, preparar um prato. Preparar um prato não é uma coisa que você consegue fazer sempre muito rápido. Tem pratos que são simples, igual um macarrão, mas tem pratos que você precisa deixar ele marinando de noite. Então, por assim dizer, é uma coisa que ela é trabalhosa, é uma coisa que demanda tempo. E, na minha visão, o aprendizado de línguas é dessa forma, ele é trabalhoso. Ele não é difícil do tipo, nossa, tem muita gente que não vai dar conta de fazer. Eu não acredito nisso de forma nenhuma. Mas eu acredito piamente que realmente a gente precisa... É um processo que requer tempo. E esse tempo, ele não é medido em anos. Você já deve ter pegado alunos que chegam pra gente frustrado e fala, pô, eu estudei tal língua por muito tempo, 5 anos, 3 anos, 4 anos, e sinto que eu não saí do lugar, etc. E de forma nenhuma, minha intenção aqui é mandar uma mensagem para essas pessoas, tipo assim, basta vocês se esforçarem mais e trabalhar, você que não está correndo atrás, aluno, sinta culpa e faça por onde. Não, de jeito nenhum. Mas é importante a gente entender que, já que é um processo que demanda uma dedicação de tempo mesmo, é muito importante você se permitir dar esse tempo de qualidade para a aprendizagem da língua. E às vezes até mesmo entender as limitações do dia a dia. Que não é todo mundo que vai ter, na verdade, praticamente ninguém vai ter 5 horas na semana para dedicar para um aprendizado de língua. 5 horas na semana, a gente não tem, esse tempo não existe na nossa vida atual. Então, o que cabe, muitas vezes, é você entender e aceitar, cara, eu vou conseguir estudar aquela aula da semana, né, 1 hora com o professor ou com a professora por semana. Fora disso, vou tentar dedicar, talvez eu consiga dedicar 2 a 3 horas ao longo da semana. Então, vou ter 4 horas de estudo semanal, mais ou menos. Vou tentar fazer essas horas serem boas, mas esse aprendizado não vai ser na mesma velocidade do seu aprendizado de quando você estava na sua língua materna, tendo contato gigante com seus pais, todo mundo ao seu redor, se comunicando com você naquela língua 24 horas por dia, no sentido todo o tempo que você estava acordado, e você precisando dela para poder se comunicar. A realidade de aprender uma segunda língua, terceira ou quarta, a sua língua que não é nativa, que você não usa para o seu dia a dia, é outra. E ela é tanto limitada por essa possibilidade de tempo, quanto a urgência dela é um pouco menor. Total. E aí que eu acho que entra muito uma questão de entender que esse processo vai demorar, mas já que ele vai demorar, como que eu posso fazer para acelerar ele? Mais do que acelerar, como que eu posso fazer para tornar, para garantir que eu vou sempre manter o fôlego? É aquela metáfora que a gente falou, né? O gás, porque não adianta você achar que você vai conseguir aprender super rápido e entrar na pilha e depois de 1 ano não ver um resultado no ponto que você queria e desistir. O aprendizado de língua é mais ou menos como uma maratona, é uma corrida de longa distância. Você tem que ter o espaço de descanso, espaço de recuperação, espaço de retomar o fôlego no meio do processo. Total, total. E eu acho, Guilherme, que você falou uma coisa muito interessante nessa fala. Primeiro, o tempo que a gente dedica, né? E segundo como manter a constância nessa língua. Então, vamos lá. Primeira coisa, que podemos fazer quando, por exemplo, Guilherme, vou te comentar, e aqui a galera também sabe, e você conhece também,
a gente estuda outras línguas, além, por exemplo, do espanhol, do inglês. Você fala italiano também. Eu estou aprendendo catalão. É. Legal. Então, galera, como é que a gente arruma tempo para poder estudar? O que você pensa disso? Cara, é muito difícil. Em muitas situações é impossível mesmo, assim. E aí, não dá para eu virar e esperar que todos os meus alunos vão conseguir ter uma certa dedicação de tempo. E é por isso que eu sempre, cara, a coisa que eu mais tenho percebido que tem efeito, que eu passo, tento repassar para os meus alunos, é o quanto que é importante você aceitar os limites do seu tempo, entender que você não vai sempre conseguir ter uma qualidade de tempo de aprendizado no talo, porque aprender é difícil, é desconfortável. O tempo inteiro você está lidando com coisa nova, desconhecida, e isso é difícil. Isso exige da gente, no nível mental, muita coisa. E é cansativo mesmo, você sabe disso, cara. Chega o final do dia, a gente que é professor, chega o final do dia, às vezes, cara, você tá morto. Tipo assim, sua mente só tá falando, preciso desligar, velho. Não, já deu, já deu. É mais ou menos como se fosse um nível de estresse, não sei, mas exatamente. Porque acabou. O gás não tá lá mais. Não tem de onde tirar. Uma coisa que ajuda muito nesse processo de conseguir mais tempo é aceitar que o seu nível eu não queria falar qualidade de tempo de estudo, porque eu não acho que é isso, mas o seu nível de atenção e de assimilação dentro do estudo não precisa ser o mesmo. Então, na verdade, não pode ser. É que não pode estar ligado 100% a 220, né? 220 o tempo inteiro não tem uma hora. Não tem jeito. Uma hora você vai dar pane e aí você vai criar uma frustração e vai vir com aquela história de, cara, pô, eu tentei aprender, fui, dei raça e não alcancei o objetivo. E essa frustração é grande. A gente vê isso nos alunos. E é frustrante pra caramba mesmo. Mas e o que você pode fazer então, que é uma coisa simples, que na verdade faz muito bem? Se descobre, entende o que é que tem naquela língua que você gosta. Cara, você começou a estudar o inglês porque tinha sei lá, você amava ver os filmes da sua infância e um deles era legendado? Massa. Você começou a estudar inglês porque você ama o jogo do Harry Potter e ele só tinha inglês quando você comprou no seu PlayStation 1, 2, ou seja lá que geração que foi? Beleza, você começou a ter o contato ali, você já tem memórias que têm uma emoção gostosa, uma emoção positiva encaixados nela. Então, busca trazer isso para você e entender que ter momentos de felicidade mesmo, de prazer no aprendizado da língua, isso recarrega a gente. E são momentos em que você não precisa... Não é no mesmo nível de intensidade de uma aula em que o professor vai te falar, não, pronuncia desse jeito, fala assim, entenda que a estrutura da frase ocorre dessa forma, vamos observar essa coisa que é uma coisa muito mais intensa, muito mais valiosa, de uma certa forma, mas que é mais exige mais do seu gás. Você precisa desses momentos de tipo, não, deixa eu relaxar com o inglês também, deixa eu criar momentos menos tensos, mais prazerosos, né? Exatamente. E isso faz toda a diferença a longo prazo. Com certeza. E eu acho que de aí a gente pode pegar a ideia de que, bom, se eu não tenho muito tempo para estudar, mas se eu consigo ligar a língua com alguma coisa prazerosa, será que eu consigo manter a constância? O que você acha? Acho que tem muito mais chance. Porque não tem jeito, a gente tem que se cuidar em qualquer processo de crescimento, a gente tem que se cuidar. E o aprendizado de língua é um processo de crescimento. É aquilo que eu estava falando mais cedo. Você está o tempo inteiro lidando com o desconhecido. Isso é desconfortável para a gente enquanto ser humano, velho. Não tem o que fazer. Então você precisa se dar aquele momento de relaxamento. E é relaxamento mesmo. Eu tento falar com meus alunos. Falo, cara, pelos estudos que eu conheço, a melhor forma que você tem de aprender por exemplo, no meio audiovisual, tenha uma coisa com a língua original, ou seja, se você estiver aprendendo inglês ou espanhol, a pessoa falando em espanhol com a legenda em espanhol, porque isso é que vai dar mais retenção. Só que eu falo com meus alunos, tenta fazer isso com uma série que você gosta, mas eu sempre falo, se você é um aluno que está começando agora, não vai se forçar a tentar assistir 40 minutos da sua série predileta, senão, porque vai chegar uma hora que você não vai estar conseguindo entender mais, porque é muita palavra nova por minuto, sua cabeça vai pifar, e você vai se frustrar. Aquela coisa que era o seu momento de prazer
vai virar o contrário. E aí não dá. Aí, tipo assim, antes de eu estudar espanhol, eu assistia, sei lá, La Casa de Papel e adorava. Comecei a estudar, comecei a odiar o negócio. Não, não pode ser assim, tem que ser o contrário. Então eu falo com meus alunos, cara, pega só os 2 primeiros minutos. Se não der os 2 primeiros minutos, escuta, faça com legenda em português, não tem problema. Porque você não tem que estar sempre no 220. Sim, não. E não dá, porque sempre no 220, mesmo que no começo você goste, esteja naquela pira, naquela empolgação total, uma hora isso vai abaixar. Não dá, ninguém vive a 220 Não, o tempo ninguém. inteiro. Não E dá. falando de 220, Guilherme, eu sou uma das pessoas que gosta dessa sensação de 220 24/7, galera. E Guilherme sabe. Só que vamos então extrapolar essa ideia de 220 para a galera, as pessoas, os alunos que precisam o espanhol para o trabalho ou uma língua estrangeira para o trabalho. Você pensa que talvez a maneira em como que eles devem estudar ou devem focar para aprender essa língua deve ser diferente, porque, por exemplo, eu preciso estudar ou falar espanhol porque eu tenho, tipo, uma reunião todos os dias, segunda-feira, 8 da manhã, com meu chefe lá no Chile, no México, ou com meus colegas em outros países, falando sobre as coisas que se fizeram da semana passada e o que vamos fazer essa semana. Será que eu posso perder meu tempo assistindo um filmezinho, tipo, fim de semana, para ver se eu pego alguma coisa de espanhol? Olha, é aquela coisa, quando o tempo urge, a situação muda, sim. Só que o mais importante, eu acho que é você entender essa ideia do longo prazo. E já que você quer ter uma coisa, se você está com uma necessidade mais urgente, existe material gratuito na internet para isso, tem várias formas que você pode buscar. Com o seu professor ou professora, é sempre bom você conversar e pedir para dar um foco, porque é aquilo que a gente falou de estar no contato com o desconhecido. Claro. Quando você está querendo falar e você não consegue lembrar a palavra, dá uma trava muito forte. Então, uma das coisas que você pode fazer com o professor é literalmente ver vocabulário específico. Cara, a gente está todo dia conversando lá na minha empresa sobre, sei lá, engrenagens e mecânica de carro e marcha e coisa assim. Você pode pesquisar para mim esse tipo de vocabulário, aí o professor vai tentar te passar, ou você mesmo pode procurar esse vocabulário por conta própria, e aí isso vai te dar uma segurança para aquilo. Então você consegue focar o aprendizado na necessidade principal e mais urgente é muito útil. Mas ao mesmo tempo, você cultivar essa coisa de longo prazo é o que vai te dar o fôlego de ir mais além. Total. E o ir mais além vai sempre abrindo portas interessantes para crescimento pessoal, para a criação do contato com outras culturas, porque a língua, cara, a língua é um mergulho na cultura. Tipo, tudo o que tem dentro de uma língua fala da cultura que construiu aquela língua, sabe? Ditados, por exemplo. Pô, ditado fala muito por assim dizer, o espírito de um povo, né? Total. Da realidade deles, as histórias. Isso tá contado lá nas linhas e nas entrelinhas. E, assim, esse lado é muito rico e muito valioso. Então, você tem uma necessidade imediata, trata ela, foca. E é aquela coisa que a gente já comentou uma língua é um universo muito grande, sempre. Cara, o português até hoje ainda tem palavras que eu tô aprendendo. E eu tô aqui há 34 anos. Então, assim, não sei se um dia vai acabar. Talvez não. Provavelmente não. Mas como é uma coisa que eu amo e que sempre eu gosto e tô curtindo, é um processo que ele fica... Ele é trabalhoso naquele sentido que eu falei de demora, mas você não tem uma sensação dele ser um trabalho estafante. Ele é quase o que o seu hobby de final de semana, a maior parte do tempo. E isso é importante. E eu acho que isso conecta muito bem naquilo que a gente tinha falado de sotaque, coisa assim, lembra? Sim, lembro. É que, na verdade, tem uma coisa bem interessante que acontece justamente quando colocamos uma língua estrangeira e o fato de ter tempo e ligado diretamente a ter. Bom, até que ponto eu posso aprender essa língua e ao mesmo tempo aprender outras coisas que vão além da língua? Não é à toa que aqui em Espanholete a gente fala que estudar uma língua é ir além dela, porque precisamente acontece isso. Você mergulha dentro de uma cultura, parte da cultura, e a cultura através da língua, sério? Pois é, porque você aprende sotaques, você entende parte dos sotaques
através da língua e do que se fala Gírias dela. regionais e formas Gírias. específicas. Inclusive, você falou dos ditados, e eu acho que essa é uma coisa tão interessante. Eu não sou a melhor pessoa para falar de ditados, na verdade. Eu misturo eles, tem vezes que eu nem sei o que eu estou falando direto. Mas porque acontece isso, são muitos detalhes. Eu acho dos ditados, por exemplo, uma coisa que é tão profunda ao mesmo tempo que você consegue reduzir ela em, tipo, em 2 palavras. Como que é uma coisa que você quer passar uma informação, uma mensagem bem direta e você só fala isto, aquilo e aquilo. Eu não vou lembrar agora de Sim, mas sim. porque eu Mas eu sou sei ruim, exatamente mas do é que você está isso. falando. Sim, Exato. sim. E eu acho uma coisa interessante. Um exemplo que talvez encaixe bem é quem não tem cão caça como gato. Exato. Que quer dizer que? Que é tipo assim, se você não tem uma oportunidade específica, você se vira de uma outra forma. Exatamente. E aí entramos com um tema interessante. Guilherme, que tão a favor você está com o eu me viro em espanhol? Eu não falo mais, eu me viro, eu me viro. Cara, todo brasileiro que está aprendendo espanhol passa por isso, não tem como. O bom e velho portunhol. Não, eu dou conta, e vai. E eu estaria mentindo se eu falasse que a ponte do português pro espanhol e vice-versa, ela é tão larga quanto, por exemplo, a ponte do português pro inglês. Não é. Na minha opinião, são, dentre as poucas línguas que eu já conheço, são línguas que são muito, muito, muito próximas. Mesmo. Então, você consegue se virar? Sim, só que é um se virar do tipo, você vai falar devagar, de vez em quando você vai ter que fazer mímica, de vez em quando você vai cair nos benditos falsos cognatos, isso vai gerar uma confusão que, sinceramente, é capaz de você entrar na conversa, falar uma coisa com a pessoa, ela entender coisa X sem entender coisa Y, os dois saírem achando que se entenderam e, na verdade, não estavam. Isso é muito fácil de acontecer, né, entre essas duas a línguas. gente falou uma coisa interessante que foi um exemplo que colocou uma professora de espanhol para você. Sim. Você lembra qual que foi? Lembro. A minha professora Nora, foi incrível, viu? A Nora, quando ela foi me ensinar lá na escola sobre falsos cognatos, né, os falsos amigos, ela pegou uma frase no espanhol que é perfeita para deixar claro o quanto que, beleza, a língua é parecida, você ouve, você entende, ou pelo menos acha que entende, dá para você buscar algum sentido a partir daquilo que é muito próximo, só que às vezes você vai se dar de cara com uma situação tipo al mediodía salgo un rato e como. E é tipo, para uma pessoa que tá vindo do portunhol, é tipo assim, oi? Exatamente, what the fuck? E só que não, velho. Não é isso. E essa é uma frase, o legal dessa frase, que não é tipo assim, ela pegou os falsos cognatos e montou de um jeito que ninguém fala. Não, velho. Salgo no rato e como é tipo super Tranquilo. normal. As pessoas falam isso. Só que. E aí ela falou: não, e o que vocês estão ouvindo é a mediodía, salgo un ratón e como. E aí, cara, porra, salgo un rato, salgo un ratón é muito perto. E se você não tem conhecimento da língua, um conhecimento apropriado do espanhol, é claro que você vai confundir, ainda mais vindo do português. Com certeza. E tem uma coisa também aí dentro desse, o fato, né, da palavra rato, entramos então em uma coisa complicada. Baixo fundo, fundão, dentro do mundo em espanhol. Pronunciação de palavras com R e palavras com J. Guilherme, para você, o que foi o mais difícil dentro da língua do espanhol? É tentar entender, compreender e saber assim, por exemplo, beleza, eu tenho que pronunciar isso desse jeito e isso daquilo. Isso é diferença do português em isto. O que foi isso? Olha, o R e o J foi uma parte. Talvez ainda mais, para mim, foi aquela diferença sutil que vocês têm entre o doble R e o R. Eu ainda não tenho certeza que eu estou muito claro Tá nela. ótimo. Porque é uma diferença que ela, assim, para minha sorte, o português é uma língua, isso é uma coisa que a gente que fala português é motivo de orgulho nosso mesmo. Uma língua que sonoramente ela é muito rica. Tipo, não são todos, mas quase todos os sons que tem no espanhol, o português tem, de uma forma ou de outra. O português tem alguns sons a mais
que não tem no espanhol. E é claro que sim, aí se você vai estudar inglês, você vai ver que tem sons que tem no inglês, que não tem no português. Eu não estou fazendo aqui um ranking de coisa, o português é melhor que o espanhol, é mais rico porque tem mais sons. Não é isso que eu estou falando. Mas se você já vem de um background que você tem vários sons diferentes, para você aprender um som numa língua é mais fácil, porque aprender um som novo é difícil pra caramba. Meus alunos que já fizeram aula de TH comigo sabem que não é brincadeira. Eu falo com eles, hoje não é aula de língua, é aula de consciência corporal. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão mover a boca de vocês para fazer um som que vocês não sabem que existe. Perfeito. E é bem por aí mesmo. E quando você sai de uma língua que já tem muitos sons, é mais fácil de você adaptar para uma outra. O português, eu sou daqui de Minas. O nosso R daqui é raro ele ser A, mas a gente fala ele no para, por exemplo. Mas carro é carro, não é carro nem nada assim. O carro é como porta. Pois é, apesar de eu não falar porta, eu ouço ele, então já era uma coisa que fazia parte, vamos dizer assim, do meu vocabulário sonoro. Isso não é nome técnico, tá? Se for, eu só dei sorte, porque eu nunca estudei isso aí, não. Mas você já ter isso ajuda no aprendizado de uma outra língua. É uma coisa muito legal do português. O português tem muitos sons. Mas por que eu... você tá falando dos sons do espanhol. Só que esse negócio de ter vários sons e representar eles de forma específica, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa no espanhol é o seguinte: se você aprende a pronúncia das letras, você consegue com muita facilidade ler com uma pronúncia muito boa, mesmo que você não entenda o que você está falando. Isso é muito legal, porque tipo assim, é como se a escrita do espanhol fosse uma instrução muito clara de como falar. Isso é muito massa, muito massa. E eu acho que essa é uma coisa que você tocou agora que eu acho hiper importante. Galera, eu começo a ler em espanhol. Primeira aula de espanhol, começo a ler e eu estou pensando assim, eu estou balbuciando isso aqui. Eu não consigo pronunciar as palavras. Eu estou parecendo que estivesse lendo, sei lá, quando eu estava na primeira série, sei lá, bem atrás. A-R-A. Isso mesmo. Guilherme, é comum. Será que eu tenho algum problema? Uma trava, né? Uma dificuldade alguma insuperável. dificuldade? Que dá que isso não role como tem como eu leio, por exemplo, em português. O que acontece nesse caso? Nesse caso, cara, sinceramente, aceita que é isso, é natural e não tem problema. É uma coisa que eu tento passar muito para os meus alunos, especialmente aluno adulto. A gente vai ficando adulto, a gente vai criando uma expectativa própria de não voltar a ser criança, no sentido assim, de não ser incapaz de novo. Não que crianças sejam necessariamente incapazes, mas eu digo assim, a criança ainda tem muito que aprender. Né? O mundo da criança ainda é um mundo muito de incertezas, de não conhecimento, e o mundo do adulto é um mundo que a gente se sente seguro dentro do nosso conhecimento. Entre aspas. Entre aspas, entre muitas aspas. E aí o perigo disso é que aí se a gente se vê nessa situação de novo, não é possível, eu tô igual uma criança, a gente vê isso é muito comum a gente vir pra cima de nós mesmos com um monte de pensamento tão babaca mesmo, sabe? Tipo assim, que só vai jogar a gente pra baixo. E o que eu tento passar pros meus alunos é, cara, eu não tô te julgando. Se eu fosse um professor que tivesse aqui pra virar e falar, haha, você falou o inglês errado, seu péssimo aluno, eu nunca ia ser um professor, eu ia ser um belo de um babaca inútil para ensinar isso para as pessoas. Total. E a questão de se permitir aprender é ter essa tranquilidade de falar, cara, realmente eu não sei, mas não tem problema errar. Qual é a sua experiência quando é isso com o aluno? Eu tento incutir isso neles e eu vejo tanto que é difícil. Cara, não tem problema errar, não precisa se sentir, não tem por que ter vergonha, porque eu lembro como que era envergonhador para mim quando eu estava começando. Não, inclusive, por exemplo, no meu caso, ainda tem coisas, dificuldades na pronunciação de palavras em português que, como adulto, a gente se cobra demais também, sabe? E, claro, eu entendo que a exigência não só parte de nós, é também através de um contexto que está aí, tipo, o tempo todo. Olha, você precisa falar inglês ou espanhol por conta do trabalho. Você precisa se comunicar com a galera, sei lá onde. Você tem que melhorar. Você não está falando muito bem. E aí a gente cai naquela
ideia de que, bom, beleza, até que ponto você acha que uma pessoa fala bem uma língua, é fluente, só por a pessoa não ter sotaque, só por a pessoa conseguir falar em diferentes contextos, se desenvolver muito bem, ou uma pessoa é fluente simplesmente porque ela já entende tudo sobre a língua. Então, a pergunta é, o que é ser fluente para você, Guilherme? E essa é uma pergunta muito, muito interessante. E eu vou começar pelo ponto que você já tocou no começo, que é o sotaque. Por muito tempo, para mim, a indicação clara de fluência é você ter um sotaque e falar exatamente como um nativo. Né? Porque, pô, o que pode estar além disso? Né? Uma visão muito assim linear. Nativo aqui. Eu começo onde eu tô e aí o nativo é o ponto mais alto. De um tempo para cá, essa visão mudou muito. E eu tenho, inclusive, que agradecer a uma professora que está no YouTube, que é a Hadar, do Accents Way, que foi um vídeo dela, eu assistindo, pesquisando um pouco sobre dar aula de inglês, entendendo sobre isso. Foi um vídeo dela que realmente, como é que eu vou dizer assim? Marcou esse aprendizado na minha cabeça. Porque ela me colocou para pensar e eu falei, cara, realmente esse ponto que ela está levantando é muito verdadeiro, que é o seguinte, o legal dela é que é uma pessoa que ela tem um sotaque americano impecável. Tipo, e ela não é nativa. E ela, então, ela passou por esse processo, ela viveu isso, e depois que ela chegou lá, ela percebeu e virou e falou, cara, eu não precisava ter gastado tanta energia com isso, sabe? Não é isso que realmente me faz ter uma clareza na língua ou falar. Tipo, não é isso não é necessariamente o grande ponto alto. E a maioria das pessoas não precisa passar por esse processo todo, estresse e tudo, porque é uma coisa que demanda tempo. Não, e é um demais. tempo que está sendo mal gasto no seguinte aspecto. Eu não estou dizendo assim, se você quer aprender sotaque, você é um idiota. Não. Existe espaço para isso. E se é um objetivo pessoal, maravilha, vai atrás. E é uma coisa super interessante de se fazer também. Só que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Tipo, não é uma regra. Não é uma regra. Fluência e não ter sotaque ou ter o sotaque como nativo não é uma regra para você virar fluente. Exatamente. E eu acho que então mudou essa visão para mim e passou a ser, cara, para mim fluência é você conseguir entender, conseguir se comunicar bem e com clareza. Uma coisa que eu tento falar sempre com meus alunos desde a primeira aula. Cara, atualmente eu dou principalmente aula de inglês, né? Eu vou tentar te ajudar a superar as barreiras que o sotaque brasileiro traz para o entendimento de alguém que foi escutar seu inglês. Porque isso acontece. Nós que somos brasileiros, a gente pronuncia certas coisas de uma certa forma. E isso literalmente gera confusão para uma pessoa que está vindo do inglês, porque às vezes eles representam, por exemplo, o T. O T aqui de Minas, em grande parte do Brasil, talvez todo, tem hora que a gente fala ele com som de tatu, tem hora que a gente fala ele com o som de ti, né? Do bom e velho te amo. Esse ti no inglês, ele geralmente vai ser representado pelo CH. Então você fala para uma pessoa watch, mas você está querendo falar what, isso é uma diferença que gera confusão. Então isso para mim não caracteriza como sotaque brasileiro. Isso para mim é simplesmente um erro de comunicação, um erro de comunicação dentro da língua, porque a gente leva um tempo para aprender e deixar a nossa língua mais clara, exatamente, porque a gente está saindo de um outro contexto. Esse processo não tem problema nenhum, mas a gente precisa chegar lá. Com certeza. Só que ao mesmo tempo tem muita coisa que não é necessária. E um exemplo que eu gosto de dar dentro do inglês também, que eu acho que ele é muito valioso, é o seguinte: os americanos, quando eles vão falar eu posso ir e eu não posso ir, uma das formas que eles falam isso é I can go, I can't go. E assim, eles escrevem o can't com o T lá no final. Só que eles não pronunciam esse T. Só que a falta de pronúncia, para eles que já estão acostumados com essa situação, tipo I can go, I can't go, que é uma diferença sutil, mas que para eles é fácil de escutar, para eles é tranquilo, não atrapalha a comunicação. Só que
assim como nós somos aprendizes de outras línguas, como uma segunda língua, é importante a gente entender que, primeiro, a gente não vai conversar só com nativos, não é importante só os nativos nos entenderem, e se a gente chegar num ponto que a gente fala exatamente como um nativo, pode ser que pessoas que estão, vamos dizer assim, é um aluno de nível mais básico, não vão entender a gente. Então, o que é realmente melhor? É uma coisa a se pesar. Aí eu entendi que a fluência não é essa progressão linear que termina no pico do máximo sendo o nativo. Até porque, cara, essa ideia do nativo, ela é Limitante, não é? limitante, mas além disso, ela não enxerga a realidade pelo que ela é. Com certeza. Beleza, nativo de onde? Do Texas? Nativo da Inglaterra? Tá, mas esse sotaque específico lá dentro da Grã-Bretanha ou é tal outro sotaque? E em qual contexto? Porque nem sempre os nativos vão falar do mesmo jeito. Claro. Eles podem mudar segundo o contexto, não? Sim, exatamente. Ninguém fala em nenhuma língua, imagina, ninguém fala com o chefe do mesmo jeito que fala com a própria mãe ou o irmão. Exatamente. É outra situação. Total. Então, uma das coisas que eu falo com meus alunos e que eu acho que é muito mais útil entenda como os americanos falam, porque é importante você se acostumar para você conseguir entender todas as pessoas também, mas você não entenda que você não precisa falar assim, cara, fala can't mesmo, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que isso vai deixar mais claro para todo mundo. Os americanos vão ficar sem dúvida nenhuma e pessoas que não têm um nível de fluência tão grande na língua, que ainda estão começando a aprender, também vão entender por que não fazer dessa forma. Com certeza. E, cara, a letra tá ali, aproveita e pronuncia ela, né? É como eu digo também, por exemplo, se é para pronunciar, se é para falar, se é para falar de um jeito hoje, com sotaque texano e amanhã talvez australiano, você pode, você é o aluno, você está aprendendo. Então a ideia é não se limitar só a um sotaque, a um contexto, né? Exatamente. Porque o total da língua é muito, muito mais rico, tem muito mais possibilidades. Exato. E a gente tem essa posição privilegiada de estar vindo já de fora. Então por que você vai se limitar por dentro? As pessoas que falam do estilo texano, não estou dizendo que elas são mais limitadas, mas elas estão... Isso faz sentido dentro do contexto delas. Você pode muito bem pegar um jeito deles de falar que você acha legal ou que você simplesmente gosta e trazer isso para você, mas também puxar um pouco ali do australiano. Cara, faça o seu inglês, sabe? E o seu espanhol. Faça seu inglês e seu espanhol seu. Exatamente. Então, Guilherme, como recomendação, o que você falaria para alguém que está começando a estudar espanhol, que tem interesse pela língua, que talvez chama a atenção dela, mas que a pessoa está ainda, duvidosa? Eu gosto, mas sei lá, acho que pode esperar, ou pode ser um momento, eu não preciso ainda dessa língua. O que você falaria para essa pessoa que está nesse baque aí de indecisão, por exemplo? Lida, a gente conversou bastante sobre isso. Hoje a gente já vinha com uma ideia parecida quanto a isso já há um tempo, né? E eu acho que a melhor forma de encapsular essa ideia é como uma metáfora relativamente simples de que o aprendizado de língua não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona, é uma corrida de longo prazo, é um investimento de longo prazo. Porque, cara, aprendizado de língua é meio que infinito. Ninguém conhece toda uma língua inteira. E a língua não só porque é muita coisa, mas é porque se um dia você chegar no ponto que você conheceu, entre aspas, tudo, talvez a língua já tenha desenvolvido outros ramos, porque ela está mudando o tempo inteiro. E existe todas as regionalidades, enfim, é um universo muito legal. Só que é um universo muito grande. Então, se você tenta entrar nela com o seu pique de 100 metros rasos, em pouco tempo você vai chegar num ponto e vai falar, você vai estar cansado, você não vai... Talvez você crie uma expectativa de um resultado diferente e vai falar, pô, não estou sentindo que está progredindo, não está dando e tal. E todo mundo passa por certos momentos, porque o aprendizado de língua ele não acontece no vácuo, a gente está vivendo. Então, sei lá, meu cachorro morreu enquanto eu estava aprendendo inglês. Porra, é claro que isso vai influenciar
o seu processo de aprendizado. Isso vai influenciar tudo na sua vida, inclusive o seu processo de aprendizado. Essas coisas mexem com a gente. Então, é importante a gente construir uma relação que tenha, literalmente construir uma relação com a língua baseada em prazer, em boas memórias emocionais, tipo, memórias emocionais positivas. Que não seja assim. tóxico, né? Que não seja tóxico, exatamente. E que não seja o tempo inteiro no 220, porque não dá, ninguém consegue manter esse gás para sempre. Não, e eu acho que também seria interessante não se culpar por não ficar ligado nesse 220. Exato. Porque eu acho que uma coisa acontece normalmente com quase todo mundo. Nossa, hoje eu estou péssima lendo. Eu estou péssima lembrando, dando um exemplo. Eu estou péssimo, tipo, falando na conjugação em passado de algum verbo. Nossa, eu regredi demais. Profe, não acredito, regredi. Até que ponto chegamos, né, com essa cobrança e falar assim, tipo, será que o tempo todo eu preciso estar ligado nesses 220 para dar conta? E essa ideia que é uma ilusão de que a progressão do aprendizado ela é uma linha. Uma linha assim, cara, não, ela é assim. Sempre foi para tudo que a gente aprende. Tem altos e baixos, tem momentos que você esquece um pouco uma coisa, você precisa revisar. Qualquer profissional que está aí na área há muito tempo sabe que de vez em quando o cara é, sei lá, mestrando, doutorando, ou até simplesmente um profissional de longa data que todo mundo tem como referência, mas de vez em quando ele tem que ir lá e dar uma reestudada, lembrar de alguma coisa, porque isso é parte do processo. E essa cobrança realmente ela é desonesta e ela é pesada e é inútil. O mais tenso é que ela é inútil, ela só serve para te jogar para baixo. Total. E é meio que desumano, assim, cara, não dá, você não é um super-homem nem uma super-mulher, fique tranquilo, todo mundo tá ferrado junto. Então, e o que dá fôlego pra gente a longo prazo? É justamente você não ficar nessa pira, porque essa pira sempre vai terminar em estafa, não tem jeito, cara, você vai dar raça, e começa a sentir que está melhorando e existe um prazer muito grande de estar num momento super produtivo e aprender e pegar as coisas rápido, e isso é gostoso. Até o estado mental que a gente fica é gostoso, que é muito parecido com quando a gente está viajando, que parece que a nossa mente tipo entra... Abre demais, é muito legal. Só que ficar nisso o tempo inteiro é pesado, é cansativo e você não precisa fazer isso. Ao mesmo tempo que talvez para alguns de vocês seja um pouco assim, não, que pai, então eu vou levar muito tempo aprendendo, não tem como eu aprender super rápido. Primeiro, se for para coisas mais específicas, você consegue aprender vocabulários específicos por uma necessidade mais imediata rápido, isso dá para fazer, é só ser uma aula focada nisso. Uma aula, um estudo próprio mesmo, também dá para fazer. Só que você não precisa, então ao mesmo tempo que vocês talvez estejam pensando em, então nunca vou, vai demorar demais. Mas tenta olhar pelo outro lado também, eu não preciso ter tanta pressa. É importante eu me dedicar, é importante. Todo minuto que você puder se dedicar ao aprendizado de língua, ele vai cimentando e reconstruindo aquilo ali para você pouco a pouco. Ele agrega, não deixa de agregar. Então não estou falando assim, não preocupe e não estuda. Não, muito pelo contrário. Bom, Guilherme, para finalizar, você tem alguma recomendação, alguma dica para dar para a galera? Tenho sim. Não. Bom, galera, isso é o nosso episódio de hoje. Guilherme, muito obrigada por participar aqui em um podcast de Espanholete. Foi super bom as dicas, a sua experiência com a língua. E acho que com todas as línguas, na verdade, que você fala, é legal saber e entender que o espanhol, aprender uma língua, não é um processo rápido, né, galera? É um processo que precisa de tempo. E isso é o mais importante, que você entenda que não é uma coisa fixa, que ela vai mudando no momento, dependendo do ânimo, do fôlego, do gás da pessoa, e também da vontade de aprender. E eu acho que uma das coisas que ficou como marcante hoje é essa ideia de busque sua motivação, entenda o que te dá prazer, tenha objetivos pessoais no seu aprendizado de língua. Tipo, cara, eu quero conseguir
falar aquela cena daquele filme que eu amo em inglês exatamente como eles falam. Ou eu quero aprender, cara, essa é uma das que sempre cai. Eu quero aprender aquela música da banda que eu adoro, eu quero conseguir entender o que está sendo dito nela e falar. E essas coisas, elas são super valiosas. Então busca, sim, uma coisa que vai te dar um senso de realização pessoal mesmo. Tipo, não, eu consegui, sabe? Isso é importante para te dar aquele gás de novo. Muito bom, obrigada Guilherme. E galera, já sabem, se inscreva aqui no canal e deixe seus comentários se você gostou. Te veo em uma próxima. Tchau!